Em 1976, a administração em Lisboa decide colocar no Funchal os primeiros equipamentos para reportagens no exterior. As videotapes portáteis que permitiram uma nova dinâmica, quer na elaboração do telejornal, como daquele que terá sido o primeiro programa integralmente produzido na Madeira, do escritor Horácio Bento de Gouveia, que de 15 em 15 dias trazia ao ecrã crónicas que abordavam as tradições literárias, etnográficas e histórias da Madeira. Eu próprio andei a percorrer, juntamente com o Dr. Horácio Bento de Gouveia, a ilha, na sede mais emblemática das freguesias, que era o adro da igreja. Ele ali dissertava sobre os antecedentes históricos da freguesia, os grandes nomes da freguesia. E esse programa manteve, por parte dos telespectadores, alguma curiosidade. Esse programa chamou-se, se recordam, os que se recordam, Dentro do Espaço e do Tempo. O espaço era este, o tempo era aquele. As notícias regionais, lidas por Ramos Teixeira, destacaram a 20 de fevereiro de 1976 a cerimónia que impulsou a Junta Governativa Regional, que era presidida por Carlos Azeredo. A televisão foi igualmente testemunha da primeira sessão da Assembleia Regional da Madeira, a 19 de julho, para a 1 de outubro serem emitidas as imagens que fazem a história do primeiro governo regional, então presidido por Ornelas Camacho. A entrada do Clube Sport Marítimo, clube fundado em 1910 nos Campeonatos Nacionais de Futebol, em 1974, foi testemunhada pela RTP Madeira, que também assistiu, 2 anos depois, à subida à primeira divisão. A 12 de novembro realizam-se as primeiras eleições autárquicas em Portugal. Em Lisboa está um jovem jornalista madeirense que, no âmbito de uma ação de formação, integra a equipa da RTP que faz a cobertura, experiência que mais tarde seria determinante na cobertura das eleições regionais. Há um aspecto curioso na minha chegada à RTP que aconteceu em maio de 1976. Logo depois, eu tive de me deslocar para o continente para frequentar um curso de formação, tendo a companhia de um consagrado desta casa, Armindo Abreu. E apanhámos lá gente que já tinha a sua carreira feita na RTP como colegas desse curso de formação. E, curiosamente, também as primeiras eleições autárquicas realizadas neste país. Não votámos, estávamos lá, não exercemos o nosso direito de cidadania. E deram-se aspectos curiosos, eu fiz algumas reportagens e o Armindo Abreu foi uma revelação. O Armindo Abreu foi uma revelação ao ponto de ter sido recrutado para fazer a apresentação da noite eleitoral com um ponteiro para identificar os distritos do país e a contagem dos votos. Fez algumas apresentações, nós fizemos esse curso, viemos para cá muito frustrados, outra vez à nossa RTP, tão carente de meios que se encontrava. Antes, a política e o jornalismo sempre conviveram com generosidade e com fractura. E muita gente passou pelo jornalismo, quer o jornalismo de televisivo, radiofónico ou da imprensa, abraçou a política, apaixonou-se pela política, seguiu o caminho da política. E nós, nesse aspecto, vivíamos aqui na Madeira também o fascínio das noites eleitorais. Porque as noites eleitorais para nós representavam um momento de extravasar mostrar as nossas capacidades. Começamos a pensar, eu, os meus colegas, vamos fazer um programa, qual a duração de um programa de uma noite eleitoral? 7 horas. Vamos fazer umas 7 horas de noite eleitoral, um programa de fio a pavio, falando das eleições, analisando, mostrando reportagem feita no terreno, tendo convidados, tendo vários painéis. E foram, de facto, para mim, momentos onde investi muito das minhas capacidades de invenção e descobri uma coisa nessas noites eleitorais e nos dias que as antecederam.
as primeiras sondagens que se começavam a fazer neste país. A RTP tinha um contrato com a Universidade Católica, que penso que ainda hoje mantém, e eu tive a oportunidade de, no terreno, acompanhar as pessoas que orientavam essa recolha de material para projeções antes das eleições e para a própria noite eleitoral. Foram noites, de facto, inesquecíveis. Embora o jornalismo escrito fosse uma atividade com mais de 2 séculos na Madeira, na televisão eram poucas as mulheres envolvidas em abordagens em que a sensibilidade feminina marcasse o noticiário informativo. Dos trabalhos de reportagem, lembro-me, por exemplo, da grande aluvião que se registrou na costa norte e atingiu até o concelho da Calheta. Nessa altura houve pontes que ruíram, houve carros e pessoas que desapareceram e deu-me prazer estar no local e imaginar aquilo que as pessoas estariam a ver em casa. Portanto, retratar com realidade o que se tinha passado. Portanto, é uma forma diferente de estar, onde hoje dizemos, assinamos as reportagens, nessa altura funcionava um pouco como que um falso direto. O jornalista aparecia, identificava, estava presente e assinava, no fundo, a reportagem. Valeu-me alguns elogios, eu nunca liguei muito a isso, porque quando se trabalha por amor, por gosto, tudo dá prazer. Estávamos na década de 70 do século XX e os jornalistas da Rádio e Televisão da Madeira dispunham de meios que hoje, recordados a esta distância, revelam a dificuldade do seu trabalho. Complicado, era bastante em relação aos tempos de hoje, aos tempos que eu ainda acompanhei, onde tudo já vem na cassete marcado, onde nós não temos que andar a fazer as voltinhas e depois correr o risco de não ser exatamente o mesmo número de rotações. Mas hoje os tempos são outros e ainda bem que assim são. Claro que a televisão não pode estar nunca apetrechada com aquilo que de mais moderno sai, era impossível, o custo era enorme e mesmo assim fazer televisão já não é nada barato, é mesmo muito caro. Tempo é dinheiro. As imagens fazem a história da tragédia. E foram madeirenses os operadores e jornalistas que cobriram o maior acidente de aviação da história ocorrida em Portugal. Às 21h35 do dia 19 de novembro de 1977, o comandante João Costa tentava uma terceira aterragem do voo TP-425 da transportadora aérea portuguesa numa noite de temporal, mas a aeronave galgou a pista e precipitou-se para o calhau do Petita, em Santa Cruz. 6 tripulantes e 125 passageiros morreram. Uma das reportagens mais exigentes que me couberam fazer durante a minha atividade profissional aqui na RTP Madeira foi, sem dúvida, a cobertura do acidente de aviação no aeroporto de Santa Catarina. Estava em serviço, tinha acabado de apresentar o telejornal, quando recebemos, via telefone, a informação de que havia caído um avião na pista de Santa Catarina. Não sabíamos qual era a dimensão do acidente, mas, de qualquer modo, houve a necessidade imediata da nossa deslocação. Não havia motorista na altura, o operador de câmara era o mesmo que tinha feito as imagens da transmissão do telejornal. Portanto, metemos-nos num carro da empresa, um carro a gasóleo antigo, e o António Safrão, que foi o operador que foi comigo, o operador de câmara, deslocámos-nos no aeroporto de Santa Catarina. Depois o resto das pessoas já sabem, imagens trágicas, permanecemos lá durante a noite, fizemos as primeiras imagens por altura, portanto, dos primeiros socorros e permanecemos, como já disse, durante a noite. No outro dia a visão era uma visão profundamente lamentável.
O ano de 1979 fica marcado pela chegada à Madeira de um carro de exteriores. Cedido pelas Forças Armadas e deslocado para permitir a emissão de um espetáculo de homenagem a Max, transmitido do Casino da Madeira, e que trouxe ao Funchal Amália Rodrigues, a maior fadista portuguesa de todos os tempos, entre outros grandes nomes da música portuguesa. Ai, tanto crocodilo. O final da década fica marcado por dois outros programas emblemáticos, como recorda Fernanda Freitas. Tivemos um programa, o 15 a 15, que era um concurso para jovens, com a particularidade desse 15 a 15 ter sido feito pela escultora Manuela Aranha, e a voz era de um técnico da radiodifusão, infelizmente já desaparecido. O programa era transmitido aos sábados e tinha muita adesão das crianças, enfim, de toda a gente, porque era uma novidade. Eu estou a falar de uma altura em que só tínhamos a RTP Madeira aqui, atenção. Nessa altura também no Manuel Correia, para além deste 15 a 15, fizemos encontros com entrevistar várias personalidades a nível nacional e também aqui regional. Um bairro muito típico também do Funchal, que se chama Freguesia Santa Maria. Em 1980 é extinta a delegação e criado o Centro Regional, que viria a permitir a autonomia financeira e de gestão, conduzida por um diretor. Sob a liderança técnica de Carlos Alberto Fernandes, um ex-militar de engenharia que desde a primeira hora foi diretor técnico da delegação da Rua das Maravilhas, iniciou-se a primeira remodelação das instalações e dos estúdios, com a instalação de novos equipamentos na área operacional, com destaque para a expansão da rede de emissão, que vai permitir que a televisão chegue à costa norte da ilha. É na década de 80 em que se dá um grande salto qualitativo a dois níveis. Um na área de estúdios e outro na cobertura de TV. Na área de estúdios, referência para uma estação de satélite móvel que foi alugada pela RTP para possibilitar a transmissão direta das conversações no 10 de junho, então presidida pelo general Ramalho Yanes. Foi possível, a partir já de 1980, levar pela primeira vez sinais de televisão à costa norte da Madeira. Eu faço uma referência que nem a rádio, portanto, era ouvida, portanto, na costa norte. Isto foi possível através da construção de um transmissor em São Jorge, outro na Portela, levar, portanto, até ao Porto Muniz os sinais de televisão. 1982 é o ano do grande salto qualitativo, pois o centro foi apetrechado com novos meios técnicos e operacionais que vão permitir a emissão a cores. Foram os primeiros equipamentos adquiridos, novos e com qualidade broadcast para a televisão da Madeira. Foi de facto possível, a partir dessa data, 1982, ter câmaras de estúdio, regis, novas regis e, portanto, ficamos com a possibilidade, portanto, de trabalhar com qualidade broadcast. Foi, de facto, em 1982. Poucos meses depois, um outro evento com uma dimensão também enorme. Foi a inauguração da estação terrena de satélite da Marconi. Isto possibilitou que, a partir dessa data, portanto, 1982, princípio de 83, a Madeira pudesse ficar ligada à Europa, a Portugal e ao mundo.